Boa noite a todos e todas, né? Bem-vindos ao nosso canal Jesus Jacó, Casa das Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras, né? Hoje eu serei aquela que conversará com vocês a respeito de fenômenos renovadores, capítulo do livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, Joana, ela começa o capítulo com algumas frases bem fortes, né? Ela nos informa o seguinte, eu vou ler exatamente o início do capítulo, que está antes de fenômenos renovadores. A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. A cada momento, constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a provação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Estou fadada à felicidade que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filha de Deus, né? Então, essas são as mensagens iniciais que Joana nos traz, né? E ela está, na realidade, tratando de uma coisa muito simples, que é sobre mudança, fenômenos renovadores, está nos chamando a atenção para onde temos dificuldade, né? Temos resistência à mudança de padrão de comportamento, permanecermos em zona de conforto, né? E é isso exatamente que a gente vai tratar um pouquinho, né? A gente sempre costuma ouvir dizer, né? Isso é muito uma frase muito comum em time de futebol, em time que está ganhando não se mexe, né? Mas será que isso é sempre verdade? Será que a gente não precisa mexer sempre, mudar sempre, né? Nós temos que ter ideia que a impermanência é que é permanente, só ela, né? E que a vida, como Joana nos diz, é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo que não se renova morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. Então, a gente precisa mudar para se desenvolver. Joana nos diz também que o repouso é interpretação equivocada em torno de ocorrências que não são detectadas, né? Então, nós vivemos na realidade em mudanças constantes na nossa vida, no nosso ambiente, na vida das pessoas ao nosso redor, né? Então, como as pessoas são diretamente afetadas pelas mudanças, algumas técnicas que deram certo no passado não vão garantir o êxito no presente, né? Pois o contexto é outro, as pessoas são outras, embora ainda permaneçam muitos conflitos e dificuldades de antigamente. Mas a situação mudou, as pessoas mudam. Então, fórmulas antigas nem sempre vão resolver a nossa questão, o nosso problema, né? Então, quando a gente pergunta num grupo grande, normalmente assim, né? Quem quer mudança? Com certeza várias pessoas vão levantar a mão. Eu quero mudança. Mas se a pergunta muda, quem quer fazer esforço para mudar? Será que a quantidade de pessoas que levantariam as mãos seria exatamente a mesma? Vamos refletir? Vamos ver como estamos nós com relação à mudança, né? Então, nós temos que enxergar que a mudança é real, né? Que no fundo todos anelam a modificação. No entanto, todos desejam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Ou seja, a renovação indispensável não é a do plano exterior. Isso que nos disse foi Emmanuel, em Pai Nosso, no capítulo 167, né? Então,
nós precisamos entender, buscar em nós, por que nós resistimos a mudanças, né? Bom, é claro que conduzir mudanças e dela participar não é um processo fácil. Todas as pessoas vão tender a buscar caminhos e respostas já conhecidos, né? Porque estes fornecem segurança e relativa tranquilidade, né? Mas acontece que nem sempre essa tranquilidade, né, ela vai nos trazer os resultados que nós estamos almejando na realidade, né? Então, é imperioso a gente condicionar uma renovação do espírito, né? Largando o conformismo que vai se arraigando no nosso íntimo, né? E vamos, em repetidas experiências, né, buscar alterações. Se já fizemos uma coisa várias vezes e não deu certo, obviamente temos que buscar outras alternativas. Se a gente não muda a maneira de agir, não obteremos com certeza resultados diferentes do que o que a gente obteve até agora. Então não vamos conseguir evoluir, não vamos conseguir mudar os nossos hábitos que já estão arraigados dentro de nós, né? Então, quais são as verdadeiras raízes da resistência à mudança, né? Falta de amadurecimento. Esquecemos que a natureza não dá saltos, ela vai devagarinho, mas ela vai mudando devagarinho, mas vai, né? Atribuímos tudo que não conseguimos compreender à influenciação de espíritos maléficos, principalmente nós espíritas, né? Tudo que a gente não consegue compreender, tudo que a gente é levado a fazer errado, né? Será que são os espíritos mesmo? Ou somos nós com a nossa bagagem anterior, que não conseguimos ainda transmutar ideias, pensamentos, hábitos, né? Então, a gente, às vezes, é mais fácil a gente procurar inimigos na vida exterior, né? Quando a gente precisa, na verdade, é reconhecer a nossa imaturidade para a mudança. Essa é a verdade, né? A gente também tem uma raiz importante, privação de instrução generalizada, né? A vida requer que a gente busque instrução. Eu não estou falando de instrução formal, não. Eu estou falando de instrução de coisas da vida, de entender como a vida se processe, né? Que nós possamos buscar um conhecimento mais global da vida que nos cerca ao nosso redor, o que está acontecendo ao nosso redor, né? Não apenas um setor específico, como, por exemplo, somente vamos tratar do setor espiritual e o resto não importa. Não, não é bem assim, não. Nós estamos no mundo de matéria, né? É preciso que a gente integre conhecimentos e a sua devida correspondência, o material e o espiritual precisam estar coerentes na nossa vivência, né? A gente precisa a correspondência, né, de todas as áreas da cultura vigente para a gente entender o processo que nós estamos e o que a gente precisa para sair de um processo que não está bom. Se o processo está bom, a gente também precisa de mudança. A gente quer melhorar cada vez mais. É da índole do ser humano buscar a sua melhoria, né? Então, mesmo que a coisa já esteja boa, não vamos ficar em zona de conforto, não. Vamos buscar o que é que eu posso fazer para melhorar. O que é que eu posso fazer para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Hoje, o que é que eu posso fazer, né? Um outro ponto importante, que é uma raiz da resistência à mudança, com certeza é o egoísmo, né? As mudanças podem ser boas para os outros, ou mesmo para um grupo de ação, mas se não forem particularmente boas para nós as refutamos, né? Uma outra raiz também da autoconfiança, da resistência à mudança, é a ausência de autoconfiança. Se não temos autoconfiança, como vamos correr atrás de inovações que vão exigir de nós capacidades para realizar o novo, né? Novas habilidades precisamos desenvolver, né? Mas se não temos uma autoestima elevada, não é suficiente para a gente enfrentar desafios. E aí nós corremos da mudança. Essa é a verdade, né? Outra coisa também que é raiz de resistência à mudança, preconceito, gente. É difícil
a gente se libertar das correntes de preconceito, preconceitos arraigados de todas as ordens, não é só de cor, de religião, não. Às vezes, preconceitos básicos da vida. A gente olha para uma coisa, não, isso aqui é ruim, não quero aquilo. Não analisa, não pesquisa para ver se aquilo realmente é ruim ou não. Então, a gente precisa ter um olhar crítico em tudo o que nos cerca, a tudo que está ao nosso redor. Nós precisamos aprender a analisar criticamente os fatos que nos cercam, para a gente ter as escolhas exatas, precisas, né? Então, é necessário a gente esperar, vigiar e orar, já nos disse o Cristo, né? O nosso Mestre Jesus, né? Então, é necessário a gente esperar, enxergar, analisar e compreender. E só aí, então, a gente tem verdadeira condição de compreender o aperfeiçoamento natural e espaçado da marcha humana. Como já dizia Lulu Santos, a humanidade caminha a passo de formiga e sem vontade. Mas vamos mudar pelo menos a parte da vontade, né? Formiga a gente pode andar um pouquinho mais acelerado, mas a vontade a gente pode trabalhar bem nesse aspecto, porque depende de nós. Basta que nós tenhamos efetivamente a vontade de buscar as mudanças boas para a nossa vida e a vida em coletividade, não só a minha vida pessoal. Não é buscar apenas o que me atende e esquecer o que atende aqueles que estão ao meu redor. Eu não estou falando só do meu próximo, mais próximo, não. Estou falando de toda a coletividade onde eu vivo e que eu dependo, porque eu preciso interagir com essa coletividade, né? Então, na realidade, tudo o que nós precisamos é sair da zona de conforto para que a gente cresça, não é? Em que zona nós estamos? Nós estamos naquela zona, tá tudo bem, minha vida tá tranquila, tá calma. Eu poderia estar um pouquinho melhor aqui na saúde, um pouquinho melhor financeiramente, um pouquinho melhor no meu relacionamento familiar, mas não tem nada de grave, nada que esteja merecendo esforço de minha parte para eu mudar essa situação. É assim que nós estamos? Se nós estamos assim, nós estamos numa zona de conforto. Qual é a zona que você está? Que fique aí a reflexão para cada um, né, de nós. E o que é zona de conforto, gente, né? Então, a zona de conforto é aquela zona que nos traz um sentimento de segurança e controle. Controle. Pessoas muito controladoras costumam gostar muito de zona de conforto. Isso significa o quê? Que não gostam de mudanças, são reativas a mudanças, né? Mas a gente precisa vencer essa zona de conforto. E aí, existe uma passagem necessária, que é a zona do medo, né? A zona do medo, quando a gente tenta sair da zona de conforto, muitas vezes faz com que a gente retorne para a zona de conforto. Que a zona do medo vai nos trazer falta de autoconfiança. Vamos procurar sempre achar desculpas para não fazer o que é preciso fazer, né? E aí a gente tem que buscar o quê? Entender a nossa zona de conforto para a gente conseguir, né, ser libertado dela, para conseguir chegar até a zona de aprendizado, né? Na zona de medo também nós temos aquela fase de ser afetado pela opinião dos outros, né? Sempre estamos nos incomodando se a gente está na zona de medo, né? Mas a gente precisa, para sair da zona de conforto, para chegar até a zona de crescimento, que é onde todos nós precisamos chegar, nós temos que passar, sim, por essa zona do medo, superá-la, até chegar na zona de aprendizado. Nessa zona de aprendizado, a gente vai buscar os propósitos da nossa vida. Todos nós temos propósitos reencarnatórios. Então, nessa zona de aprendizado, a gente vai aprender a lidar com os desafios e problemas. Temos sempre desafios e problemas na nossa vida. Como meu pai, Egas Guerreiro, costuma dizer, não viemos aqui para comer doce, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós vamos ter que lidar com desafios e problemas se a gente quiser mudar da zona de medo para a zona de aprendizado, né? Nós temos que adquirir novas habilidades. O mundo está pedindo sempre novas habilidades para nós,
O mundo está nos pedindo para distribuir os nossos talentos com aqueles que não têm os talentos que temos. E vamos buscar também aprender com os outros talentos que nós não temos ainda, mas que precisamos, já que estamos numa zona de aprendizado, né? E entendimento é básico para tudo, né? Entendimento é básico para tudo. A zona de conforto é o princípiozinho da nossa evolução. Passamos por ela, mas não podemos ficar estacionados nela. Passamos da zona de conforto para a zona de medo, mas também não podemos ficar estacionados na zona de medo. Pulamos para a zona de aprendizado, já é um grande avanço. Já sabemos lidar com os desafios, com os problemas que nos aparecem sem desespero, sem medo, sem buscar retorno à zona de conforto, né? E adquirindo novas habilidades, nós vamos seguindo adiante para a zona de crescimento, né? A zona de crescimento, que é tudo que a gente precisa, é onde a gente efetivamente precisa chegar na zona de crescimento, né? Então, a gente vai partir para realizar os nossos sonhos. A gente vai buscar novas metas, metas mais ambiciosas, propósitos mais robustos, né? E a gente vai aprender a conquistar objetivos, e objetivos alcançáveis, é claro. Não adianta a gente desejar virar arcanjo quando a gente tudo que precisa é passar desse mundo de prova de expiações para o mundo regenerador, né? Então vamos conquistar os nossos objetivos aos pouquinhos, devagarinho, para que a gente possa passar zona de conforto, zona de medo, entrar na zona de aprendizado com vontade, conseguir com facilidade chegar à nossa zona de crescimento, né? E aí vamos ver um pequeno roteiro que eu achei bastante interessante na internet a respeito disso aí, né? Como que a gente sai da zona de conforto para ir até a zona de crescimento, né? Então, a orientação da própria Joana de Ângeles, nesse capítulo de Momentos de Saúde, nesse livro Momentos de Saúde, é: revisa quanto antes os seus planos de ação. Precisamos ter plano de ação, gente. Precisamos enxergar o que vamos fazer. Não podemos sair por aí aleatoriamente, deixando a vida nos levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que vai nos levar a nada, né? Então, vamos submeter os nossos planos de ação a uma análise tranquila e considerar as nossas possibilidades atuais. Vamos refazer programas, estabelecer metas novas, se estamos, não estamos pelo caminho certo, ou se não temos ainda, não adquirimos ainda as habilidades para aquele plano de ação, não vamos esquecer dele não, mas vamos aguardar um pouquinho, vamos ver um plano menos robusto, para até que eu adquira as habilidades para aquele meu plano de ação. É importante a gente ter autoconfiança, autossegurança para executar os nossos planos de ação da vida, né? Se os nossos planos de ação nos parecem corretos, nós temos todas as habilidades, vamos aí sim, conquistando as metas que estabelecemos, vamos ampliar essas metas, né? Se ainda nós percebemos que são perturbadores, que ainda não temos as habilidades para executar aquele plano de ação, vamos corrigi-los, reduzir um pouquinho, né? Mas vamos sempre nos renovar, alterando sempre para melhor as nossas disposições de crescimento, seja como for que nos encontremos. Recado de Joana de Ângeles, né? E quem é o verdadeiro condutor de mudanças, né? Meu Deus, Mestre Jesus, o Senhor da vida, concede-nos no presente mudança e renovação. E para quê? Para que possamos nos libertar da ignorância do passado, possamos adquirir conhecimento para o futuro, rumo à nossa ascensão espiritual. Então, gente, vamos buscar, né, a nossa mudança, como a nossa querida Joana de Ângeles, como Emmanuel também nos orientam, os espíritos do bem que nos cercam estão sempre nos mostrando caminhos. O Mestre Jesus nos mostrou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então vamos seguir os caminhos do Mestre
e vamos seguir adiante na certeza absoluta de que sim, lograremos sucesso. Os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais, os nossos guias estão sempre conosco, buscando clarear a nossa mente, que escutemos as nossas intuições, tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, eu gosto tanto disso. Tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver as inspirações, as orientações dos nossos amigos espirituais. E que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a seguir rumo firme para a nossa zona de crescimento. Muita paz para todos nós. Boa noite. Queridos e queridas, final de ano. Missão cumprida e cumprida. Passamos 2025 envolvidos no amor de Deus, no amor do Filho ungido de Deus, com o apoio irrestrito da nossa queridíssima Mãe Maria. Então, para o nosso atendimento espiritual, vamos recorrer ao Pai, ao Filho e à Mãe, e a toda a pleiade de luz que envolve o planeta Terra, para que nesse instante de silêncio e recolhimento, possamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Pai, a nosso querido Cristo de Deus, a nossa Mãe Maria, solicitando a bondade infinita e misericordiosa de todos. Roguemos a Jesus, nosso mestre, guia, modelo e exemplo aqui na terra, que permita a presença amorosa dos benfeitores espirituais das casas irmãs, os nossos guias e protetores, os médicos da alma, para que atuem com sabedoria e compaixão em cada um de nós, de acordo à nossa necessidade. Que os fluidos salutares aqui doados sejam um instrumento do alto, levando equilíbrio ao corpo, serenidade à mente e paz ao coração. Que cada irmão e irmã receba segundo suas necessidades, fortalecendo a fé, a esperança e o amor. Que transforme doença em saúde, tristeza em alegria, dúvida em fé, insegurança em esperança. Que este passe que está sendo agora ministrado por toda a equipe de mentores das casas irmãs, pelos nossos queridos 3 atendentes, filhos e filhas de Maria, que esse passe seja um convite à renovação interior, despertando em nós o desejo sincero de melhorar, compreender e perdoar. Confiantes na assistência espiritual que agora estamos recebendo. Acolhamos as bênçãos recebidas com gratidão e compromisso com o bem. Que nesse momento o passe se realize em todas as pessoas que conosco estejam nos nossos lares. E que possamos também, à distância, envolver tantos outros necessitados que estão nos seus lares e que nós desejamos que sejam também envolvidos nessas bênçãos do passe espiritual. Que possamos doar amor para o nosso planeta, porque estamos recebendo, estamos encharcados do amor de Deus neste momento. E então, só temos gratidão nos nossos corações. Os irmãos e irmãs encerram o passe, mas não o atendimento espiritual, porque logo mais, quando você for se deitar, coloque sua garrafa de água mineral no seu quarto, deite-se e faça suas orações e pedidos.
E você será hoje atendido pelos mentores espirituais das casas irmãs, pela equipe de medicina espiritual e por todos os nossos queridos irmãos de luz. Que a paz do Cristo permaneça em nós hoje e sempre. Que assim seja e assim será. Para todos desejamos luz, paz, felicidade. Desejamos que a passagem do ano de 2025 para o ano de 2026 seja repleta da presença de Deus. É o melhor presente que eu posso desejar a cada um de vocês. Seja repleta da presença do Filho de Deus, o Cristo. É o melhor presente que eu posso desejar a cada um de vocês. Que essa passagem seja repleta das bênçãos infinitas, abundantes, incontidas da nossa querida Mãe Maria de Nazaré. É o melhor presente que eu posso desejar a cada um de vocês e seus familiares. Que não falte nenhum deles nas suas vidas, nos seus lares, na sua caminhada, e que vocês tenham certeza que vocês não estão só. Feliz vida, e que seja uma vida longa, saudável e muito feliz, cheia de paz. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê, Senhor, Senhora, muita paz, saúde e vida longa. Que assim seja. Os novos tempos estão chegando, provenientes da mudança dentro de nós. O compromisso bate à nossa porta. Basta dar ouvidos àquela voz que vem de dentro do peito, onde o Evangelho do Cristo nasce. No horizonte a cada amanhecer, com o sol que existe em nós. É preciso deixar crescer a mudança dentro do coração, sonhar, construir e viver um mundo de regeneração. Os novos tempos estão chegando, tempos de caridade